Prezados senhores, prezadas senhoras, iniciamos agora a apresentação de uma série de vídeos comentando o texto de Eduardo Modiani sobre o Plano Cruzado, contido no livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso. Vamos iniciar apresentando a introdução do livro do capítulo Modiani, do parte do capítulo Modiani, que é intitulado A Ópera dos Três Cruzados, né? Bem, aqui, né, quer dizer, Modiani começa seu texto afirmando que os planos de estabilização de inspiração ortodoxa, adotados no período 1981-84, promoveram o ajustamento externo da economia brasileira, mas não conseguiram evitar a escalada da inflação. Isso nós vimos em vídeos anteriores, né, no qual abordamos exatamente, né, o segundo PND, né, o período que vai de 1974 a 1981 ou 1980. Né. Esse no qual nós exatamente verificamos, né, o programa de ajuste, os programas de ajuste implementados nesse período, primeiro sem a tutela do FMI, depois com a participação do Fundo Monetário Internacional, né, resultaram finalmente, né, em 1984, produziram o equilíbrio do balanço de pagamentos, mas não foram capazes, né, de debelar o processo inflacionário. E aqui nós temos, nesse gráfico aqui em cima, né, o comportamento da inflação, que vai se acelerar muito nesse período. Observem que a escala da inflação está aqui à direita, ok? Ela vai sair de 60%, 70% e vai subir, vai alcançar depois mais 220%. Mas e aqui? Nossa, isso aqui é a inflação medida não pelos índices de preço, mas pelo deflator interno do PIB, que é a variação do deflator, ou o deflator, na verdade, né, que é o melhor índice para medir a inflação de um país, no conjunto da economia. E aqui nós temos, né, o comportamento do PIB. Nós tivemos uma recessão muito forte em 1981 e outra em 1983. Essas duas recessões, né, mostram que a inflação nesse período não foi uma inflação por um excesso de demanda, né, porque você não vai ter um excesso de demanda com o PIB caindo, né? Então, o diagnóstico da inflação de excesso de demanda não funcionou nesse período, né? A mesma coisa diz respeito à explicação monetarista da inflação. Por quê? Porque aqui está a evolução exatamente do índice de preço, né? É mesmo acima, e aqui, né, a relação entre nível de preços, ou melhor, oferta de moeda em relação ao PIB. Ou seja, aqui há uma contração real, né, da oferta de moeda, e os preços se elevam. Isso aí não é admissível do ponto de vista de uma teoria monetarista. Então, nós temos aí descartadas as principais teorias, né, tradicionais, ortodoxas do processo inflacionário. Isso vai levar ao surgimento das teorias da inflação inercial, né. O Modiani cita o texto de Rezende Lopes, de 1980, né, de Lopes de 86 e do próprio Modiani de 1988. O que ele não apresentou, e nós colocamos aqui, é o texto do Bresci Pereira e de Yoshihashi Nakano, né, que foi apresentado em 1983. Tem vários outros textos sobre o assunto. Bem, e isso quer dizer, se a inflação é inercial, essa foi a ideia, né? A inflação brasileira tinha um caráter inercial. Então você tem que pensar em formas de combater a inflação inercial. E isso nós tivemos duas propostas, né? A moeda indexada, o chamado
plano Larida, porque foi elaborado por André Lara Rezende e Pércio Arida. Aqui está a foto dos dois, né? Do lado esquerdo está Pércio Arida e aqui o André Lara Rezende. Aí quando eles eram mais novinhos, né? Hoje são bem mais idosos, né? E embaixo, né, em segundo, que significaria, né, quer dizer, qual a proposta? A proposta seria criar uma moeda indexada que circularia lado a lado com o cruzeiro, com a moeda efetiva, né? E essa moeda seria então corrigida diariamente pela inflação, né? E aí, finalmente, essa moeda se tornaria na nova moeda. Seria extinto o cruzeiro e se criaria uma moeda, né? E aí a indexação, a moeda sem indexação, né? Essa moeda que era indexada, ela se transformaria na única moeda do sistema, com circulação efetiva, e aí ela deixaria de ser indexada e a inflação inicial terminaria. Essa era a proposta, né? E tivemos também a proposta do choque heterodoxo do Francisco Lopes, né? Que ele propunha o congelamento de preços num nível compatível com o equilíbrio distributivo né? Congelamento, essas duas palavras, né? Congelamento de preços, então congelamento de preços e desindexação. Essa era a ideia fundamental, né, desses autores, do Francisco Lopes. Aqui tem o Francisco Lopes se levantando da cadeira e aqui do lado tem o enfant terrible, Gustavo Franco. Bem, qual que era a ideia, né, fundamental? A ideia da inflação inicial é que a inflação seria causada por um conflito distributivo, não é? Quer dizer, o que é a ideia fundamental? Essa ideia é antiga, né? Tem, por exemplo, na década de 60, né, tem textos do Manrique Simon sobre isso. Qual que é a ideia? A ideia é que a reivindicação da renda do setor público, trabalhadores, empresários, é maior a reivindicação de renda do que a renda do país. Então, esse conflito distributivo é que gera a inflação. Essa era a ideia, né? Quer dizer, então nós teríamos a dinâmica inflacionária, né, causada por um choque que elevaria a inflação. E aí, devido aos mecanismos de indexação ou de defesa dos agentes econômicos para não perderem participação na renda nacional, isso levaria à inércia, né? E aí a inércia se perpetuaria, tá certo? É como vai dizer o Yasu Nakano e o Bresser Pereira. Nós vamos ter fatores aceleradores da inflação, que são choques, e fatores de manutenção da inflação, que é a inércia, né? Bem, e no texto, né, do Modiano, nós vamos encontrar dois gráficos fundamentais. O primeiro é exatamente a dinâmica, né, da reposição dos salários reais, né? Quer dizer, quando você recebe um seu reajuste, né, o seu salário, no mês que você recebeu o seu ajuste, né, no dia que você recebeu, você tem um determinado poder de compra, né? Mas a inflação vai corroendo esse poder de compra. Então, cada salário que você recebe, o salário real, né, a capacidade, o poder aquisitivo do salário estará caindo. Aqui se coloca uma reta, apenas para efeito de simplificação, né? Então, chega na véspera do seu reajuste, o seu salário real está muito pequeno. Aí, então, você tem novo reajuste, o salário vai para o pico e aí, né? E essa é a dinâmica do salário real, tá certo? Todo mundo que recebe salário conhece muito bem essa história. A taxa de inflação é exatamente a inclinação dessa reta, né?
ok? E o salário médio, essa é a importância, né? Em média, né? Tá certo? Quer dizer, se você somar o salário, se for uma inflação, uma queda linear dos salários, não é dessa maneira, né? O salário real. A média seria a soma do salário de pico com o salário no fundo do poço, né? A média, então, você tem, na verdade, né? Em média, correspondendo a isso aqui, a inflação é constante, porque as inclinações são constantes, ok? E você está, então, retratando a diferença entre o que acontece efetivamente com o salário real, né? Bem, e em seguida ele apresenta um gráfico, né, que mostra a relação entre salário médio e taxa de inflação. E aí, primeiro, ele descreve essa EL, né? EL, né? Seria uma reta que mostraria, né, a relação que ele chama de relação de equilíbrio inflacionário, EL, equilíbrio inflacionário. Não sei se esse L de onde vem, né, mas a ideia é esse equilíbrio inflacionário, que seria as relações, né, entre o nível de inflação, que é esse P aqui, e o nível de salário, tá certo? Quer dizer, é claro, evidentemente, né, que se não tiver inflação, né, zero, se a inflação for zero, o salário vai estar o salário real vai estar no seu nível máximo, né? Mas a medida, isso pode ser entendido assim, à medida que eleva a inflação, não é? Tá certo? O salário real médio vai cair, ok? E aí ele constrói, né? Quer dizer, ele falou que ele citou o texto do Mário Henrique Simas, né, de 1984, se não me engano, em que ele usaria esse conceito. Eu li o texto, não achei o conceito. Então fica aí. Né? Bem, mas de qualquer maneira, essa é a ideia. Né? O que, no sentido que eu expliquei, né, se elevar a inflação, né, o salário efetivo real vai cair. Né? E ele coloca, né, outra reta que seria desde o equilíbrio distributivo. E, definitivamente, nós não vamos discutir isso aqui, mas examinei o conceito e achei um conceito muito difícil de ser aceito. Né? O que é esse equilíbrio distributivo? Né? Eu acho que a derivação do Modiano é insustentável, mas nós não vamos discutir isso aqui. De qualquer maneira, esse é o modelo que está na cabeça dele, está no livro, e nós estamos explicando. Né? Então, quer dizer, o nível de equilíbrio, né, que é 1, corresponde à interseção da curva do chamado equilíbrio inflacionário com o equilíbrio distributivo. Então, você tem esse nível, correto? Esse nível. É claro, se a curva de equilíbrio inflacionário for deslocada para a esquerda, né, nós teremos, né, para o mesmo salário uma taxa de inflação menor, correto? Isso aí é uma coisa problemática esse deslocamento, mas de toda maneira o exemplo está aí, né? Bem, e se nós tivermos uma desvalorização real do câmbio, um choque agrícola, aumento de mercado, qualquer coisa que faça, quer dizer, se você tiver uma desvalorização do câmbio, na verdade você está, né, favorecendo, né, o resto do mundo em termos de distribuição de renda, certo? Você está, sua moeda está com menor poder aquisitivo, isso aqui é desvalorização cambial, né? Então os produtos do resto do mundo estão mais caros, então você na verdade está favorecendo em termos de distribuição de renda o resto do mundo, né? Se você tiver um choque agrícola, né, um aumento dos preços dos alimentos, né, você está favorecendo o setor de fazendeiro, de produção de grãos, etc., ao contrário do restante da população. Então, isso também é uma mudança
da distribuição de renda. Ou se você tivesse um aumento dos markups generalizado, todos os empresários resolveram aumentar as margens de lucro, né? Então você teria uma distribuição de renda, né, mais favorável aos empresários e desfavorável aos consumidores em geral. Então, isso ele representa esses choques, né, como um deslocamento para baixo da curva de equilíbrio distributivo, né? O que faria, né, que se a linha do equilíbrio inflacionário é a mesma, você teria uma inflação maior e uma queda do salário real. É essa a ideia fundamental, não é, que é uma ideia aceita por muita gente, né? O modelo pode ser complicado, pode ser difícil de explicar e mais ainda difícil de justificar, mas a ideia é essa, né? Bom, então vamos, aqui nós estamos nos antecedentes, vamos falar dos antecedentes do programa, não é? Bem, início da nova república, né? Nós tivemos a eleição de Tancredo Neves, né, no colégio eleitoral, tá certo? Foi o primeiro, o candidato do governo foi derrotado, o Tancredo Neves é eleito, né? E aí ele, o Tancredo Neves, né, tinha reunido uma equipe de economistas super conservadores, para não dizer reacionários, né, que implementariam um programa de ajuste, né, para acabar com a inflação. Embora ele tenha dito nas suas declarações que ele não ia, que esse programa não iria, né, ser feito às custas, esse ajuste não seria feito às custas da miséria, da fome da população brasileira. Então não sei como ia ser, né. De qualquer maneira, ele não tomou posse, né? Quem tomou posse foi o vice, né? Que vai se tornar o presidente Sarney, né? Que vai manter inicialmente a equipe econômica do Tancredo Neves, né? Bem, então vai haver um anúncio de medidas de austeridade monetária e fiscal, porque era uma equipe conservadora que achava que, quer dizer, não tinha dado, essas medidas não tinham dado certo no período de 1980, de 80 a 84, 88, e eles queriam repetir a dose, né? Realmente é difícil, né? Ideologia é isso, né? É igual religião, o sujeito não acha, é igual time de futebol. O sujeito não abre mão do seu time, ele pode estar perdendo todas as partidas que ele não abre mão do seu time, né? Então, quer dizer, nós tivemos inicialmente a paralisação de operações ativas dos bancos oficiais por alguns dias, né? E em seguida, né, o anúncio do corte de 10% dos gastos públicos. Isso não tinha dado certo, né, anteriormente, né, mas, bom, tá certo. Como nós falamos, ideologia é uma ideologia, né? A realidade que se dane. Bem, e a proibição de contratação de novos funcionários públicos, ou seja, medidas bem inexpressivas, né? Só que diante das elevadas taxas de inflação, o ministro Francisco Dornelles, né, da Fazenda, vai determinar o congelamento dos preços, principalmente preços públicos, em abril, né, ou seja, vai penalizar as estatais, né, como sempre, depois fala que elas são ineficientes, né, e vai estabelecer a correção monetária pela média geométrica dos últimos meses. Por quê? Porque a média geométrica era menor do que a média aritmética simples, né? Então, era essa a ideia, né? Isso idem para correção cambial, que era diária naquela época, né? Bom, só que em julho, né, quer dizer, nós falamos aqui, não é? O congelamento de preços, né, foi em abril. Em junho vai ter início o processo de compressão do controle sobre os preços privados e descongelamento dos preços
públicos, autorizando-se o reajuste mensais dos preços do setor privado. O que acontece com a inflação? Se eleva. Observe que então o primeiro congelamento não foi, né, o congelamento do plano cruzado, né? E vai haver um conflito, né, entre o ministro Dornelles, que era ortodoxo, né, e o ministro do Planejamento, João Sayad, que era heterodoxo. Depois ele vai se transformar progressivamente, vai abraçar a ortodoxia, infelizmente, né? Ele e a equipe toda da PUC, da PUC Rio. Bem, e aí nós vamos ter um choque de oferta agrícola, né? Um problema de safra. Os preços por atacado dos alimentos em agosto vão aumentar 19%, né? O preço da carne vai subir 50%, né? E com o descongelamento dos preços dos produtos agropecuários, a inflação vai para 14% em agosto, né? E aí a situação política, a posição política de Dornelles fica insustentável, né? E ele vai ser substituído por um empresário, Dilson Funaro, né, que anunciou uma meta de inflação de 10% ao mês. E, aliás, quem vai assessorar o Funaro vão ser economistas de Campinas, da Unicamp. Eu estudei na Unicamp. Nesse período eu tinha acabado meu curso de mestrado na Unicamp, tá certo? Eu entrei lá em 78, né? E aí, no início da década de 80, eu já estava, né, como professor da UFMG e da PUC Minas, né? E tinha terminado o meu mestrado. Então acompanhei isso tudo aí, né? Eu vivi esse plano, tá certo? Em setembro de 1985, né, vai haver as correções monetária e cambial passam a ser a inflação do próprio mês. Então o que você tem, né? Você tem a eliminação daquele atraso da correção cambial, né, estabelecida pelo Dornelles, né? O reajuste dos preços públicos passaram a ser mensais, mas os reajustes salariais continuaram a ser semestrais. É claro que os trabalhadores vão reclamar, né? Porque com a aceleração da inflação, né, se você não reduzir o período de ajuste, o seu salário médio cai, né? A política monetária seria menos restritiva, causando a queda da taxa de juros. O Funaro era um empresário, né, e muito sensível em relação à taxa de juros. Então a taxa de juros, aliás, durante todo o seu período, a taxa de juros vai ser uma taxa relativamente reduzida. Não vai ser assim tão reduzida, não, né? Aumentou a pressão por reajustes salariais mais frequentes, é o que eu falei, né, que nós falamos, tá certo? Senão suas perdas começam a ficar pesadas demais, né? Falta dia, né, no seu salário. No final do mês se você é da classe média, você vai entrar no cheque especial. Se você não é da classe média, você para de consumir, né? Certo? E o governo permite a livre negociação de abonos, adiantamentos e esquemas alternativos. Ora, mas é preciso dizer o seguinte, né? Desde Delfim Neto, desde o governo, né, do Costa e Silva, em que Delfim Neto pela primeira vez foi ministro, né, que ele, né, estabeleceu o controle de preço através dos órgãos de controle de preço, né, do CIP, né, Comissão Interministerial de Preço, né. Isso ainda estava em vigor, tá certo? Nesse período, né. Então, para você reajustar um preço, se fosse uma montadora, você mandava uma planilha, né, para a comissão, para a CIP, e ela decidia, ela te dava ou não, ou te dava parte do aumento, tá certo? Então é assim que funcionava.
Ora, o que você está fazendo? Né? Você vai ter um aumento de custos salariais, mas isso não pode ser transformado em aumento de preços, né? Só quando houver, né? Quando você reajustar o salário de acordo com a legislação. Isso aí, né? Bom, isso vai acontecer, né? A recomposição do salário real, o aumento do consumo e o aumento da renda. Aumento do salário sempre significa aumento da renda, né? Contudo, continuou o atraso dos preços públicos, tá certo? Em novembro, o que vai acontecer? Correção de preços públicos, né? Mas outro choque também São Pedro estava jogando contra a Nova República. Né? E a inflação vai para 15% em novembro, correto? E aí você muda o índice de preço, né? De inflação do IGPDI para IPCA, porque na verdade, né, do ponto de vista do ajuste salarial, o que é importante, não é, o que afeta a população não é o índice geral de preço. Né? O índice geral de preço DI, né, é uma média, né, dos índices de preço de custo de vida da construção e o índice de preço por atacado. Ora, o índice de preço da construção e o índice de preço por atacado não afeta o consumidor. Quer dizer, não foi a mudança, você passou para o IPCA, não foi porque por esses motivos, embora esses motivos justificassem a mudança, não foi exatamente porque o IPCA, a variação dele estava menor, né, do que a inflação do IGPDI. Né? Aliás, até hoje, né, você utiliza índice de preço ao consumidor, não utiliza mais o IGPDI. Né? E aí, só que aí acontece o seguinte, vamos lembrar, né, que com a discussão, com o surgimento dos textos sobre a inflação inercial, o caráter inercial da inflação brasileira, né, esses textos foram apresentados na ANTEC, em seminários, né, e nesses seminários, vários economistas, ou alguns economistas argentinos participaram dele e gostaram da ideia. Essa ideia da ideia da inflação, da natureza inercial da inflação e dos programas, né? Tanto do plano Larida como do choque heterodoxo, né? Foram cair na mão do governo, nos ouvidos, né? Do Alfonsín, que havia sido eleito, né, como presidente, primeiro presidente civil depois da queda do regime militar na Argentina, tá certo? Na esteira aí da derrota da Guerra das Malvinas, né? A posição do governo militar argentino, que foi terrivelmente sangrenta, né? Nós reclamamos, com razão, né, do governo militar brasileiro, né, que não precisava ter matado, não precisava ter torturado, né, mas da Argentina foi terrível, foi muito mais de 30 mil desaparecidos, né, e não, as pessoas simplesmente sumiam, nunca mais se via, e muitas vezes você não descobria se estava morto, se fugiu do país, quer dizer, morto você acabava você tendo que admitir, né? Mas você não sabia onde é que estava o corpo, não sabia, não. Imagine a situação das mães, né, que iam para a Praça de Maio, né, protestar contra isso. Né? Então foi uma ditadura bem pior do que a ditadura brasileira. Né? E aí, né, a primeira eleição depois, com a queda da ditadura, foi o Alfonsín. Né? E a Argentina, a situação da Argentina é bem pior do que a nossa. Né? Por quê? Porque do segundo PND, né, nós reformamos, nós construímos um parque industrial formidável no Brasil. Né? Tanto que, como nós vimos nos vídeos sobre, né, o plano de segundo PND, né, retirando o petróleo, né, o coeficiente de importação do Brasil foi para 4%. O Brasil se tornou um país que não dependia do mundo. Né? Isso é coeficiente de importação de país socialista, autóctono, da União Soviética, foi até menor. Né? Mas era um coeficiente, ou seja, você produz tudo que você tem necessidade. O Brasil produzia quase tudo. Né? Poucos bens de capital, não produzia coca, evidentemente. Né? Trigo importava da Argentina, né? E petróleo.
tá certo? Que era nossa grande vulnerabilidade. Mas então, né, a Argentina não. A Argentina, com o governo militar 76, ela adotou uma pessoa como Paulo Guedes lá, né? Um neoliberal, né? Um liberal. Naquela época não era neoliberal, era liberal. E o sujeito abriu a economia argentina, né? O consumo subiu, o câmbio ficou sobrevalorizado, então todo mundo começou a comprar dólar e emitir e enviar para o exterior, tá certo? E a Argentina, né, quando entrou na crise da dívida externa, ela estava com o Parque Industrial de 76, né? Porque o Martínez de Hoz, que foi o ministro da Argentina, né, como liberal, achou que isso funcionava. Não funciona em lugar nenhum, né? Então, foi um desastre. A Argentina, nós nos industrializamos durante o período de endividamento externo da década de 80. A Argentina não, né? Então essa foi uma grande... A Argentina entrou na década de 80 muito pior que a gente, com a elevada inflação que nós tivemos, né? Que nós tínhamos. A Argentina também tinha. Então o que aconteceu, né? O governo argentino queria, como nós queríamos, acabar com a inflação. E aí escutaram, né, as propostas brasileiras, né, e implementaram o Shelter heterodoxo, foi o Plano Austral. Tá certo? Que influenciou muito o Brasil, né? Nós dizíamos, né, naquela época que a partir disso, né, que o Brasil sofria do efeito Orloff, porque tinha uma propaganda na televisão que dizia o seguinte, né? Eu sou você amanhã. A pessoa que tomava vodka Orloff acordava bem no dia seguinte. E se você tomasse outras vodkas, você acordava com dor de cabeça, indisposto. Então era essa propaganda, né? Então nós começamos a dizer que a política brasileira, o Brasil sofria do efeito Orloff, né? A vodka eram as políticas argentinas, né? Que a gente tomava depois, né? Então, né, foi aqui... quer dizer, havia também o programa de estabilização israelense, baseado num pacto social, né? O pacto social em Israel era possível, dado o conjunto... O país sempre foi um país com inimigos, né? Que, na verdade, o governo israelense sempre, desde a guerra de 67, né, acabou com as relações que existiam na própria população de convivência boa com os árabes, né? Isso acabou a partir de 1967, né? Mas o país, porque está cercado de inimigos, foi mais fácil implementar um pacto social. E há de se perguntar, nós vamos fazer essa discussão aqui, né? Será que a estabilização israelense foi resultado do pacto ou teve ali alguma fórmula efetiva, né? Como vai acontecer no Brasil, que vai acabar com a inflação, e que o pessoal que discutia isso não tinha percebido. Bom, de qualquer maneira, né, a Argentina conseguiu, né, estabilizar seus preços através da implementação do Plano Austral bem antes que a gente, e aí nós ficamos de olho, né? E nós mantínhamos uns superávites confortáveis na balança comercial de 1 bilhão por mês, então nós ficamos fora, né, de qualquer pacote, né, supervisionado pelo FMI, tá certo? Bom, só que em fins de 1985, a inflação vai se acelerando. Está aqui o gráfico mostrando as taxas de inflação, índice preço ao consumidor, índice geral de preço, DI, né, e índice preço por atacado. Tá? Nós temos aqui uma clara, né, tendência, tá certo? A elevação das taxas de inflação. E aí? Como é que você convive politicamente? Isso é muito difícil sustentar um governo, né? Ainda faz primeiro governo
democrático eleito, não foi eleito democraticamente, mas é o primeiro governo civil desde o governo militar, né? E aí, o que você faz? Você abandona a recuperação dos preços públicos. Coitadas estatais de novo, né? Bem, e a situação parecia favorável para lançar um programa de estabilização. Por quê? O PIB estava crescendo muito bem, a indústria mais ainda, né? Você tinha uma balança comercial com superávit de 1 bilhão por mês, 12 bilhões por ano, né? E reservas internacionais de equivalente a 12 bilhões, né? Um ano de exportações, né? O déficit fiscal teria sido equalizado pelo pacote, houve um pacote em dezembro de 1985, né? Os preços do petróleo estavam caindo, eles vão cair muito em 86, né? Mas já estavam caindo desde 84, um pouquinho, não, na verdade, desde 83 estavam caindo, mas em 86 eles vão desabar. Né? E o dólar, né, também estava, né, o dólar no Brasil, o dólar paralelo em relação ao dólar oficial estava caindo, né? Bem, então, né, o governo vai decidir, tá certo? Decidir vai decidir lançar o plano, tá certo? O plano cruzado, tá certo? Se tornou, lembra essa discussão, né? A ANPEC sempre se realiza em ANPEC, que é o encontro dos cursos de pós-graduação, né? A reunião da ANPEC é sempre em dezembro, né? Então, em dezembro de 85, havia essa discussão, né? Olha, vai ser inevitável nós aplicarmos no Brasil o plano austral, tá certo? E foi o que efetivamente aconteceu, né? No último dia de fevereiro de 1986. Mas isso será objeto, né, de outro vídeo, do vídeo a seguir.